Seja bem-vindo à nossa aula do sistema muscular. Iremos estudar o componente ativo do aparelho locomotor, o sistema muscular. Vamos falar de células que são especializadas em contração e relaxamento. E a partir da sua contração e do seu relaxamento, essas células desempenham funções como produção de movimentos do corpo, armazenar ou eliminar, movimentar substâncias dentro do corpo, produção de calor, enfim, são várias funções desempenhadas a partir desta especialidade de contração e relaxamento das fibras musculares. O sistema muscular é um componente ativo por quê? Porque a contração dele é que desloca segmentos do nosso corpo. Contrair o músculo é encurtar o mesmo. Quando ele contrai, é como se fosse um efeito sanfona. Ele vai deslocar algumas partes do nosso corpo e este músculo ele tem várias funções. A primeira função, que todo mundo se lembra, é movimentar o corpo. Exatamente isso, ele faz parte do aparelho locomotor. Mas também ele é responsável por manter o nosso corpo estável, ereto, parado. Então, ainda que eu esteja fixo no solo, parado, eu tenho os músculos do pescoço, por exemplo, o dorso, contraindo para manter a minha coluna ereta, com o meu pescoço ereto. Então, o músculo ele não serve só para movimentar, mas a gente depende dele também para estabilizar o nosso corpo. Outra função do músculo é movimentar substância dentro das nossas vísceras, dentro do corpo. O sangue, por exemplo, ele circula e a circulação é dependente de contração muscular. A urina que é produzida no rim, ele vai chegar à bexiga. Então, para continuar, ele vai sair da bexiga a partir de contração muscular. Assim como o movimento do alimento dentro do trato digestório. E tem muitos outros exemplos. Então, ele também tem essa função. E a última é a produção do calor. Então, quando a gente está em um ambiente de temperatura muito baixa, quando está muito frio, né, e nós não temos fonte de calor externa, como um cobertor, uma fogueira, um aquecedor, quando a gente não tem essa fonte de calor, o que acontece com o nosso corpo? A gente tem uma reação de tremer. Tremer é uma reação exotérmica que produz calor. Então, o músculo treme e nos protege da hipotermia. Então, a gente tem essa participação dos músculos na produção do calor. Além disso, o músculo participa da vasodilatação e da vasoconstrição, que são os fenômenos dos vasos dilatarem ou fecharem para evitar a perda de calor com o ambiente, ou facilitar o mesmo. Então, a gente tem a participação do sistema muscular na regulação de temperatura do nosso corpo. Para que esse músculo contraia, o que é a especialidade dele, né, que é contrair e relaxar através de impulsos nervosos, a gente tem células sanguíneas que têm funções diferenciadas. Nós temos músculos, né, que são os músculos. E qual é a mesma função do músculo? A especialidade dele é contrair e relaxar. Para ele exercer sua especialidade, ele tem que ter características que são irritabilidade, condutividade, extensibilidade e elasticidade. A irritabilidade é a capacidade ou habilidade que o músculo tem de perceber um estímulo. E aí, se ele percebe o estímulo, ele pode então reagir. E aí, com a condutividade, que é uma outra característica importante, o bíceps braquial, por exemplo, né, que é um músculo esquelético, ele tem várias centenas de fibras musculares. Então, não adianta uma fibra só contrair. O músculo inteiro tem que contrair para que se tenha um movimento efetivo. Então, olha o que é que acontece. Eu tenho um estímulo chegando em certas fibras e eu tenho a condutividade, que é a transmissão desse impulso para toda a membrana dessa fibra. E assim todas as fibras contraem quase que imediatamente e quase que ao mesmo tempo, promovendo grandes movimentos. E além disso, o músculo tem característica de extensibilidade, que é a capacidade que ele tem de alongar-se. E o mais que isso, a última característica é a elasticidade. Então, se ele alonga, ele alonga, mas ele retorna ao seu tamanho original. Por exemplo, se você pegar uma sacola plástica, aquelas sacolas de supermercado, um saco qualquer, né, que é bem branquinho, né? Então, quando você começa a esticar, ele vai ficando transparente. E isso é uma propriedade de extensibilidade, ele vai esticar. Ele está alongando, né? Mas se você soltar, quando você solta, né, as bordas daquela parte que você esticou, o que é que acontece? Ela vai voltar ao que era original? Não, né?
porque a sacola ela tem extensibilidade, mas não tem tantas características de elasticidade. Então já o músculo sim. Então se ele alonga, ele retorna ao seu comprimento original. E para que ele faça isso tudo, ele tem que ter a placa motora, né? Ele tem que ter um neurônio, um nervo, comandando essa contração muscular. Ou esse relaxamento, né? A partir de fenômenos bioquímicos e fisiológicos que fazem esse efeito sanfona, contraindo e encurtando as fibras. Aqui nós temos variedade de músculo, né? No nosso corpo nós temos 3 tipos de músculo. Em alguns livros vocês vão ler variedades ou tipo de músculo, né? Então um dos tipos é o músculo esquelético, o outro é liso e o terceiro é o cardíaco. O músculo esquelético é aquele somático, é um músculo que está preso ao esqueleto ósseo. Então está preso nos ossos, articulação, ligamentos ou pele. Esses músculos têm características de estrias transversais dentro de suas células funciformes. Além disso, ele é multinucleado. Já o músculo liso, como o próprio nome diz, ele é liso. Quando você olha no microscópio, por exemplo, né, ele não tem essas estrias transversais dos músculos. Eles estão presentes nas paredes das vísceras, por exemplo, no estômago, no útero, na bexiga. Já o músculo cardíaco é um músculo estriado, ou seja, a gente observa estrias nesse músculo. Ele está presente na parede do coração e ele tem suas extremidades ramificadas e que se encontram com fibras a partir dos discos intercalados. Então, existem características que são diferentes em relação aos outros que são importantes. Então, o músculo esquelético, o músculo liso e o músculo cardíaco são 3 tipos de músculos. Eles podem ser classificados quanto ao controle do sistema nervoso em voluntário ou involuntário. Então, o músculo, para ser voluntário, é aquele músculo que contrai a partir de um desejo do indivíduo, né? A partir de um ato consciente. Digamos que eu decido buscar, eu quero pegar uma caneta na mesa. Então, o movimento que eu vou exercer, né, os músculos vão entrar em atividade. São os músculos voluntários, são os músculos que contrairão a partir do impulso do meu consciente, né? O impulso a partir do meu desejo, da minha decisão. Músculos involuntários são aqueles que contraem, independente do desejo do indivíduo. Então o coração, por exemplo, ele vai contrair e vai relaxar, independente se você quer ou não que ele contrai. Né? Então, diante dessa divisão, nós temos o músculo esquelético como músculo voluntário, o músculo liso como um músculo involuntário e o músculo cardíaco como também um músculo involuntário. Então, os músculos esqueléticos, né, pega, por exemplo, o músculo esquelético aqui, né? Então, ele possui fibras musculares que são lesionadas com exercício físico, né? Quando você quer ganho de massa muscular, por exemplo, né? São lesionados. Isso implica em dizer que com o descanso, a alimentação favorável, né, e a reação de hormônios específicos, os músculos crescem em tamanho, de força e vigor. É importante salientar que toda ação voluntária de contração e relaxamento só é permitido por conta dos impulsos elétricos ligados ao sistema nervoso central, comandados pelo cérebro, né? E o que é que acontece? Isso gera a hipertrofia. Né? Quando você estimula seu músculo com alimentação, com descanso, então você estimulando, fazendo exercícios, você está gerando que esse músculo cresça. Isso posso dizer que seria a hipertrofia. Então, como é que funciona? Como é que funciona o processo de hipertrofia muscular, né? Acontece quando você estimula o tecido, como eu já falei, né? Você estimula o tecido muscular e quando treina, por exemplo, existe aquela capacidade do bíceps em contrair, gerando um aumento de nível de produção de proteína naquele músculo. Bioquimicamente, né, a concentração muscular, ela estimula o aumento muscular e isso depende do aporte nutricional, ou seja, do que eu como, né? Dos nutrientes que eu vou ingerir para
para meu corpo absorver, para gerar esse crescimento. E para que isso ocorra, assim, além do estímulo de contração, o músculo necessita de uma suplementação proteica. Na composição do prato, por exemplo, nesse slide que está mostrando aqui, é possível determinar as quantidades de cada grupo de nutrientes, utilizando recursos matemáticos, né, como divisão de grupos por meio de porcentagem e a representação visual através do gráfico. Assim como é possível determinar a quantidade líquida de proteína na refeição, através da multiplicação da quantidade de proteína bruta, pelo fator correção. Aqui tem alguns dados de cereais, legumes e proteína animal. Então, vamos considerar uma porção de 100 gramas, por exemplo. Vamos de um pouco de cada ali. Por exemplo, o arroz, tem 100 gramas de arroz branco cozido. Ele representa que tem 2,32 de proteína bruta, que eu vou multiplicar pelo fator de correção, que vai me dar exatamente a proteína líquida que existe nessa quantidade de arroz, que seria 1,16 gramas de proteína líquida. Calculando isso no feijão, com 100 gramas de feijão branco cozido, eu vou ter 8,98 gramas de proteína bruta, multiplicando pelo fator de correção 0,6, que dá igual exatamente a 5,39 gramas de proteína líquida. Agora com o músculo bovino, que é a proteína. Se eu tenho 31,2 gramas de proteína bruta, multiplicado pelo fator de correção, eu vou ter 21,84 gramas de proteína líquida. Então, dessa forma, temos o somatório agora desses três resultados de proteína líquida, somando os três a 1,16 gramas mais 5,39 gramas mais 21,84 gramas, dá um total de 28,39 gramas de proteína. Então, a digestão dos alimentos ocorre através de inúmeras reações químicas. Uma delas é a quebra enzimática das proteínas, que desfaz as ligações peptídicas das proteínas, quebrando-as em aminoácidos, possibilitando a absorção. Então, a proteína ela passa por um processo, juntamente com as enzimas, então existe a quebra enzimática dessa proteína, transformando em aminoácidos, havendo essa separação. Para atingir a hipertrofia muscular, para que o músculo cresça, não adianta só fazer o exercício e achar que o músculo vai crescer. Ele vai crescer, mas para ele crescer mesmo, eu tenho que aumentar a quantidade de proteína ingerida. Muitas vezes o organismo não está apto para digerir determinada quantidade de proteína, e algumas técnicas podem ser utilizadas para facilitar esse processo. Então aparece aqui na imagem, está aparecendo alguns tipos de alimentos que facilitam o processo. Hipertrofia muscular do ponto de vista da física. Então vamos observar do ponto de vista da física, que entendemos que para a hipertrofia muscular se realizar é necessário que estimule o sistema músculo-esquelético, através de exercícios de força. Então a força, vou transformar a força em ganho de massa, para que o músculo consiga crescer e se desenvolver. Então, as células do músculo esquelético são multinucleadas. Elas têm vários núcleos, pois são resultados da fusão de diversas células. Por isso, as fibras desse músculo apresentam-se de forma listrada, devido à presença de um padrão alternado de complexos proteicos. Na física, entendemos que para que isso ocorra, é necessário um aumento da probabilidades de inércia e de um potencial de ação. O exercício é que contribui muito para isso. Além do exercício, torno a dizer, além do exercício, a alimentação, a quantidade de proteína, de nutrientes que a gente ingere vai facilitar esse aumento, essa hipertrofia. E também se estuda as células dos músculos cardíacos, que apresentam uma estrutura ramificada, o que aumenta sua resistência mecânica. E por fim, as células dos músculos lisos, que são dispostos em lâminas e que estão em contato elétrico umas com as outras, por meio de nexos, que permite a propagação do potencial de ação entre elas. Então essa foi a nossa aula sobre o sistema muscular. Espero que vocês tenham gostado e até breve.